Paz seja convosco. Mais uma vez, aqui estamos para nossa meditação semanal na Palavra de Deus, seguindo o roteiro de nossa Escola Bíblica Dominical. Como já exaustivamente mencionado, nesse trimestre estamos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções, os ensinamentos divinos no período da monarquia israelita. Em lições passadas nós verificamos e vimos sobre alguns dos reis de Israel, especialmente o Reino do Norte. Também falamos sobre os ministérios do profeta Elias e Eliseu, no relacionamento que teve com estes reis especificamente. Hoje começaremos uma lição que vai falar sobre algumas das lições que falarão sobre alguns dos reis do sul. Portanto, a lição que vamos comentar hoje rapidamente fala sobre o reinado de Joás. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 3 e 4, é-nos sugerido como texto-chave para esta lição o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu coração, melhor, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Aí sim, e acharás graça e bom entendimento tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens. Precioso texto, versículos maravilhosos, trecho da palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina e nos exorta realmente a mantermos essas duas virtudes preciosas, a benignidade, que tem a ver com a bondade, e a fidelidade. A primeira frase desse versículo, em sua construção gramatical, meus amados, aponta para um imperativo negativo, como mais claramente lê-se, por exemplo, na outra versão, que é a Nova Almeida e Atualizada, que diz: não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Ou seja, o autor está falando aqui não com as virtudes e nem dando ordem para as virtudes não deixar o crente, mas sim para o crente, para o salvo em Cristo, para aquele que teme a Deus, guardar, não deixar se afastar da sua vida e do seu coração a benignidade e a fidelidade. E é bom lembrar também que a palavra coração na Bíblia Sagrada, na poesia hebraica de forma geral e na Bíblia, se refere à mente como centro do pensamento, do nosso pensamento, também da nossa razão, algumas vezes, mas também aponta para as emoções, conforme Provérbios 15:30 e 15:15 também. Fala ainda sobre a vontade em Provérbios 11. Então, coração tem várias acepções e significados na palavra de Deus. Consequentemente, todo o nosso ser interior é resumido na palavra coração. Tem sido definido, então, o coração como o centro daquilo que nos define como pessoa, como personalidade. Escrever a benignidade e a fidelidade no coração significa: deixe que essas virtudes dominem você, moldem o teu caráter pela ação maravilhosa interna a partir de dentro da sua vida, influenciando todo o teu ser, portanto. Nosso viver com Deus e com o próximo são focados neste versículo precioso. Atar ao pescoço tem a ver com algo externo, visível, portanto testemunhal. E escrever na tábua do coração, isto aponta para o interior, aquela vida com Deus, como diz Paulo: se vivemos em Cristo, também andemos em Cristo. Que é viver na comunhão, na intimidade com Deus, e viver tem a ver com manifestação desse viver interno que temos com Deus, na forma de um testemunho claro, definido para com os homens. Enfatizando então que benignidade é aquilo que caracteriza aquele que é benigno, generoso, benevolente. Identifica também quem é afável, indulgente, que perdoa com facilidade, é também sinônimo de bondade. Bondade. E por que essas duas virtudes estão associadas à lição de hoje? É porque em um dado momento da história desse moço, deste Joás, o rei, ele vai encarregar um grupo de pessoas a fazer uma obra de restauração na casa de Deus. E estas pessoas, estes tesoureiros ou administradores da obra, agiram com tamanha fidelidade que são elogiados pela Bíblia Sagrada e tomados como um exemplo para todos os tempos de pessoas que viveram benignamente, com
bondade, mas principalmente com fidelidade. Seguindo então nosso roteiro de estudo dos livros dos reis, lembremos que já estudamos sobre vários ministérios de Eliseu e Elias, mas também sobre vários reis, principalmente, como eu disse, do norte. Hoje focaremos então a vida de Joás. Primeiramente, vamos falar do livramento que aconteceu na vida deste rapaz. Ele contava apenas com 1 aninho de idade, sem noção do perigo algum. Você lembre-se então de um bebê com apenas 1 ano de idade, qual é o entendimento que ele tem do mundo? Basicamente nenhuma, é só um mundo próximo, um mundo da sua infância, da sua mãe, dos seus pais. O fato é que quando ele contava com essa idade, o seu pai morreu numa guerra e a sua avó está agora fazendo um plano diabólico para usurpar o trono. E para que isto efetivamente acontecesse, ela precisava exterminar, vejam que plano diabólico, com todos os descendentes, possíveis pretendentes ao trono, para que ela pudesse então fazer os seus planos maléficos e assumir o trono. Então veio aquilo que os comentadores chamam de as tramas, os planos diabólicos para matar toda a descendência. Mas em meio àquela carnificina na casa real, promovida por Atalia, que é o nome da rainha que pretende usurpar o trono, e efetivamente o fez. Enquanto ela matava os filhos do Acasias, o rei que havia falecido numa guerra, este menino, com apenas 1 ano de idade, foi guardado, foi escondido, diz a Bíblia Sagrada, no texto, por uma tia chamada Jeoseba. O texto diz lá em 2 Reis, capítulo 11, o seguinte: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Naturalmente, toda essa descendência real eram os filhos de Acasias, porque os seus irmãos já tinham sido mortos em outro momento passado. Mas Jeoseba, diz o texto de 2 Reis 12:2, filha do rei Jeorão, melhor dizendo, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e a escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Ainda verso 3, na sequência, diz: e Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra aqui é a terra de Judá, naturalmente. Então essa recâmara onde o menino foi escondido era uma sala interna no templo em Jerusalém. Vamos descobrir pelos relatos comparados de 2 Reis e de 2 Crônicas, também lá no capítulo 24, principalmente, a partir de, que esta Jeoseba era esposa de um sacerdote chamado Joiada. Consequentemente, eles moravam literalmente nas dependências do templo. Foi numa dessas salas que eles esconderam o menino, o Joás, até o tempo devido. Então houve realmente um grande livramento, mas há que se considerar e destacar a coragem do sacerdote Joiada, bem como da sua esposa, também Jeoseba, que durante 6 anos preservaram este menino, enquanto Atalia, diz o versículo que nós lemos, essa usurpadora do trono, reinava em seu lugar. Quem era essa Atalia? Essa Atalia era filha de Acabe e Jezabel, aqueles personagens ou aquelas pessoas, reis do norte, que já estudamos em lições passadas e que eram perversos mesmo, idólatras, adoradores de Baal e Azerá, bem como eu disse, cruéis. Tanto é verdade que quando o seu marido morreu, no caso de Atalia, e algum tempo depois o seu filho também, que ficou em lugar do seu marido, também morreu em batalha, ela viu a oportunidade de usurpar o trono e tornar-se rainha absoluta sobre o Judá. Consequentemente, unir o reino do sul com o do norte de alguma forma, porque a gente sabe que ela veio de lá, como falamos. Ela veio de lá porque casou com Jeorão, que era filho de Josafá, numa aliança anterior que o bom rei Josafá acabou fazendo com o reino do norte, aqueles casamentos que eram mais alianças políticas do que união
amorosa, realmente. Eram para sustentar o poder, a riqueza, a glória e o domínio naqueles tempos. Glória, quando eu digo aqui no sentido político. Aqui está a trama feita para acabar com a descendência real davídica como sucessores no trono de Davi. E qual a implicação mais séria disto? Acontece que havia uma promessa de Deus a partir de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 16, por exemplo, em que Deus prometeu a Davi nunca deixar faltar um seu descendente para assumir o trono em Judá. Mas aqui está na iminência de que não haja ninguém. E era o que o mundo imaginava, era o que todo o Judá, melhor dizendo, né, entendia que com essa chacina promovida por Atalia, acabaram-se todos os descendentes e, portanto, estava findada a descendência davídica. Mas, com a providência de Deus, a misericórdia do Senhor e a coragem deste sacerdote Joiada e sua esposa e família, eles preservaram o menino durante 6 anos, guardado lá na câmara interior do templo. Corajosa foi a atitude exatamente por conta de que, se essa Atalia, que não respeitava ninguém, afinal de contas, as crianças ou meninos que ela matou eram seus netos, e esse menino Joás era seu neto também, mas ela o buscava para matar, porque não queria ter concorrentes ao trono. Ela usurpou, não tinha direito, mas assumiu o trono, pelo menos temporariamente, como a gente verá. O fato é, meus amados, que durante 6 anos ela reinou na terra, enquanto o menino crescia sob os cuidados do Joiada e de sua esposa e família também. Aqui está, mais uma vez, registrada a coragem desta família de sacerdotes, do sacerdote Joiada. Glória a Deus. Ele, quando então o menino completou 7 anos, elaborou um plano muito bem estrategicamente elaborado, melhor dizendo, para fazê-lo rei, para mostrar ao mundo que havia sim um legal e legítimo descendente de Davi para assumir o trono em Judá, para depor a perversa rainha que estava por 6 anos reinando e cometendo as suas barbaridades, inclusive abandonando o templo de Jeová, construindo altares a Baal em toda a terra de Judá, tornando o templo do Senhor, inclusive, em ruína. Foi o que ele fez quando o menino completou 7 anos, ele o apresentou a Judá, a toda a nação, e o mundo ficou sabendo então que havia um descendente real. Para que isso acontecesse, precisava de segurança, então ele convocou todos os soldados, todos os guardas do templo, todos os levitas, sacerdotes, enfim, num sábado definido lá. Ele segurou a turma que estava terminando o seu turno de trabalho e esperou a chegada da próxima turma de trabalho. Um plano realmente muito bem elaborado para ter toda a garantia e toda a segurança, humanamente falando, e dar condições do menino ser coroado. Isto aconteceu, então coroaram o rei e ele então foi publicado, foi efetivamente levado do templo onde ele tinha sido escondido, até o palácio real. Com isso, Atalia sofreu então a ação de todo aquele povo que ali estava, e por ordem de Joiada foi assassinada, foi morta, e acabou a perversidade do reino. Então, e o povo se alegrou, diz o texto sagrado, não só com a morte da Atalia, mas por saber que ainda existia um descendente davídico. Isso alegrou a toda a nação. Aleluia. E por que não a todos nós? Porque estava preservada então a linhagem messiânica através da qual viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Outro fato importante agora é focarmos o reinado de Joás e a reparação do templo. Com 7 anos, evidentemente, ele não poderia sozinho reinar, mas ele tem atrás de si, como guia, como tutor, como orientador, o Joiada, que é um sacerdote temente a Deus, como já vimos, e corajoso. Então, quem realmente dava as ordens, assinava documentos, certamente, ou pelo menos estudava as possibilidades governamentais, as decisões mais sérias ou o quê, era
Joiada, na verdade, nos primeiros anos. Não sabemos com que idade o Joás efetivamente começou por si mesmo reinar. Mas o que temos na Bíblia Sagrada é que, em um dado momento da sua vida, ele tomou algumas iniciativas pessoais e uma delas, a mais marcante, foi exatamente fazer uma reforma religiosa e uma reforma no templo, que havia sido deteriorada, vandalizado, conforme segundo Crônicas nos informa, por Atalia durante os 6 anos de reinado dela. Ela mandou que os seus servos subtraíssem os objetos de ouro, as coisas preciosas que havia no templo de Jeová e levassem para servir a Baal. Infelizmente, ela fez tudo isso a revelia e, consequentemente, amados, o templo ficou em ruínas. Lá no verso 7 do capítulo 24, diz assim, lá em 2 Crônicas, porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Baalins aqui são imagens portáteis de deuses pagãos que eram feitas de Baal naquele tempo. Consequentemente, como dissemos, eles vandalizaram o templo. Mas este moço agora, Joás, não sabemos, repito, qual era a sua idade neste momento da sua história, mas ele tomou a iniciativa de reparar, de consertar o templo e, novamente e evidentemente, enfatizar o culto a Deus como orientado, como determinado pelo Senhor em sua palavra. É aqui que entra, então, a fidelidade dos tesoureiros, aqueles que tinham a responsabilidade de administrar, porque a forma, o meio, o plano para construir ou reconstruir e reparar as brechas do templo, como dizem algumas versões da Bíblia Sagrada, feita por Atalia, foi o seguinte: todos os recursos, todas as ofertas trazidas pelo povo deviam ser canalizadas para a construção. Foi o que ele determinou. E este dinheiro, este recurso para custear toda a obra, ficou então o cargo inicialmente dos sacerdotes e levitas, mas passado algum tempo, meus amados, o rei percebeu que eles estavam, vamos dizer assim, devagar com a obra. Então ele chamou o rei chamou a Joiada e o repreendeu, inclusive, dizendo: por que vocês não repararam o templo? Verso 7 lá do capítulo 12 de 2 Reis diz: então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Por quê? Não sabemos quanto tempo. O fato é que o plano original de reconstrução, de reparos, melhor dizendo, no templo não estava funcionando, estava atrasado no mínimo. Então, ele chamou o sacerdote, as autoridades, aqueles que deviam, principalmente o Joiada, que era o sumo sacerdote, o comandante de todos os sacerdotes e os levitas. Percebam aqui que este menino agora, provavelmente bem mais adulto, tem uma noção exata de responsabilidade e também de zelo para com a casa de Deus. Consequentemente, ele está repreendendo, porque não, o seu pai adotivo, o seu tutor, o seu mentor espiritual, que é o Joiada. E não há nenhuma palavra de contradição por parte do Joiada. Portanto, esse Joiada reconheceu certamente que os sacerdotes realmente estavam negligenciando de alguma forma aquele trabalho. Então foi feita uma correção no plano. E aí eles colocaram uma caixa à guisa de um baú à direita do altar para quem entrava no templo, e cada um colocava sua oferta lá. Não mais os sacerdotes saíram a coletar nas casas ou nas vilas ou bairros da cidade a oferta, mas sim as pessoas, ao vir no templo, depositavam oferta ali. E quando o gasofilácio, ou seja, a caixa estava cheia, recolhiam aquele dinheiro na presença de um representante do rei e outro do sumo sacerdote, assim está registrado na palavra de Deus. Então a obra foi realizada e grande quantidade de dinheiro foi arrecadado de tal forma que foi, aliás, suficiente não só para reparar o templo, mas até mesmo para construir outros utensílios para a manutenção e a dinâmica do culto no templo. Aí que entra, portanto, a fidelidade
dos que administravam aquela obra. Resolveram então encarregar aquelas pessoas de fazer este trabalho. E a Bíblia Sagrada diz que nem sequer tomavam conta daquilo, ou seja, não pediam conta. Verso 15 lá do 2 Reis, capítulo 12, vai nos dizer o seguinte sobre este assunto. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Era tanta a confiança neste grupo de homens que não pediam conta. A fidelidade mencionada lá naquele versículo inicial que lemos de Provérbios, capítulo 3, e que serve de modelo para todos nós. Lá está escrito, repetindo, amarre a fidelidade e a benignidade no teu pescoço e também escreva na tábua do teu coração, ou seja, deixe que estas virtudes dominem a sua vida. Estes homens fizeram exatamente isso, e a fidelidade é um atributo realmente que enobrece a pessoa, não importa a quantia a que estejamos encarregados de administrar. O Senhor Jesus, em Lucas 16, vai dizer que quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e assim, ele não disse apenas uma vez, a repetição nas suas palavras sobre essa questão. Seja fiel no pouco, então Deus colocará você no muito também. Outra importante mensagem e lições que aprendemos com Joás, além de esse zelo para com reparo na casa de Deus, com a restauração do culto a Jeová e também, naturalmente, o desprezo para com Baal e o culto idolátrico, porque assim que Atalia foi morta, liderou-se uma reforma na nação, reforma religiosa. Estou repetindo isso porque não foi assim um avivamento nos termos que a gente conhece individualmente, não. Foi uma reforma, quando há um decreto real para que se faça algo externamente. Então toda a população saiu de onde estava o rei sendo coroado e a rainha morta, a rainha perversa, Atalia, e derribaram altares dedicados a Baal, mataram seu principal sacerdote chamado Matã e também derrubaram o templo dedicado a Baal. Consequentemente, essa reforma religiosa, vamos dizer assim, levou o Joás a trazer o povo de volta para o templo do Senhor, reparado, consertado o templo e também as funções sacerdotais efetivamente funcionando. Mas, como tudo na vida, o Joiada teve a sua morte, ou seja, como tudo acaba, né? Como tudo de bom, infelizmente, também termina. Joiada um dia morreu, 130 anos de idade, o que é uma longevidade realmente considerável para aquele período da história humana. O fato é que a Bíblia Sagrada nos diz que esse Joás, o menino Joás, foi um bom rei enquanto Joiada estava com ele. Verso 1 de 2 Crônicas 24 diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Amém. Todos os dias em que viveu o sacerdote Joiada, orientando, dirigindo, é o que a Bíblia diz, ou guiando o menino, o rapaz, ele fez tudo certo, andou no temor do Senhor, fez as coisas direitinho. Mas, como eu disse, a morte leva todo mundo e levou também o Joiada. Consequentemente, meus prezados, assim que aconteceu a morte de Joiada, vieram os príncipes, diz lá em 2 Crônicas, capítulo 24, 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Ouviu em quê? Ouviu no conselho do versículo seguinte, verso 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram ao poste ídolo, aos ídolos, e o Senhor Deus, então, os teve como culpado. Literalmente diz, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos postes ídolo, e por esta culpa veio grande ira
de Deus naturalmente sobre ele e sobre a nação novamente. Agora, interessantíssimo a ser considerado aqui é a volubilidade desta vida, deste rapaz, desta falta de firmeza, de convicção, porque em um dado momento da sua história, talvez lá com seus 30 anos, eu imagino, de idade, porque ele começou a reinar muito cedo, ele empreendeu uma grande reforma nacional sobre a fé judaica. Agora que o sacerdote morreu, ele vai exatamente no outro lado da história, no lado oposto da história, abandona a casa que ele mesmo havia restaurado com tanto zelo lá na sua juventude. Aliás, ele não é tão velho ainda. Ele morreu com 47 anos de idade. Consequentemente, nesse período da morte de Joiada, ele devia ter algo próximo disso, talvez uns 40 e poucos anos de idade. O fato é que ele abandonou a casa que tanto se esforçou para reparar, na casa na qual ele foi criado. Não esqueçamos disso, passou 6 anos enclausurado, escondido na casa, e consequentemente devia ter um amor pela casa, mas agora abandona tudo isso simplesmente porque os príncipes, ou seja, os seus conselheiros ou ainda aqueles de primeiro escalão do seu governo o aconselham a fazer isto. E ele o faz. Portanto, amados, a debandada dele, da fé monoteísta, fé em Jeová para adorar ídolos. É impressionante como realmente o ser humano é tendente a mudar, alterar radicalmente, às vezes, as suas convicções, quando elas não são firmes. E ele demonstrou que não tinha uma convicção muito firme. Se o que ele fez foi por amor à casa, ou para mostrar serviço, ou por respeito à joiada, a gente não sabe. O fato é que aqui ele está demonstrando que realmente não tinha muita firmeza. E, consequentemente, amados, Deus permitiu, como diz o texto que nós lemos aqui, que os inimigos, então, o oprimisse. Vieram de novo os sírios, atacaram o país, Judá. Espoliaram toda a nação, na verdade, e ele teve que retirar todos os bens preciosos que havia no templo e dar como presente ao rei da Síria, chamado Hadad. Eles, além de levar boa parte, ou grande parte, ou quase tudo que havia de precioso em Judá, ainda feriram muitas pessoas, mataram muitos príncipes e feriram o próprio rei, ferimento de morte. Vendo isso acontecer, alguns príncipes, aliás, de Judá, que já estavam guardando mágoa por conta das atitudes impensadas de Joás depois da morte de Joiada, eles o assassinaram também, conspiraram. Esta mágoa que eu mencionei é por conta de que, segundo Crônicas, no capítulo 24 e o versículo 20 diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? De modo que não prosperareis. Por que deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei e ele morreu. Zacarias era o filho do Joiada, que já havia sido morto, e agora ele está protestando contra a atitude do rei, que abandonou a casa de Deus, etc. O fato é, resumindo a história, é que o Joiada, ou melhor, o filho do Joiada, Zacarias, que era sacerdote e profeta, vai ser assassinado por conta dessa intromissão, vamos dizer assim, no reinado de Joás. Ele não respeitou, diz o texto, a memória do seu tio, do seu pai adotivo, de todo o seu mentor, por tudo que fez em relação ao Joás, tornando-o inclusive rei em Judá, e assassinou esse rapaz. Vamos nos lembrar que provavelmente eles tinham a mesma idade, entre o Zacarias e o Joás, que também conviveram, certamente foram criados meio que juntos durante o período lá de infância, juventude, etc. O fato é que, tragicamente, dominado pelo espírito errado da idolatria, da ganância, sei lá, este rei mandou assassinar o profeta. Isto causou mágoa, como eu disse, em vários príncipes que ainda lembravam, prezavam e honravam a memória de Joiada, que inclusive quando morreu, diz o texto sagrado, foi honrado como se fosse um rei, foi enterrado, sepultado na cidade dos reis, ou seja, na cidade de Davi, junto aos túmulos dos reis.
Tal era a honra que teve este Joiada. Consequentemente, ferido de morte, ferido gravemente na batalha contra os assírios, o rei Joás então teve um fim trágico. Ele foi assassinado pelos seus próprios príncipes. E o que aprendemos com essa lição? Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo corajoso sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo, como vimos, com muito empenho, com muito zelo. Mas no final, depois da morte de Joiada, ele descambou para a idolatria, para o pecado aberto. E com isso nós vamos nos lembrar que o pecado causa realmente muitas ruínas na vida, desgraça e morte. O Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Aqui está mais uma vez uma ilustração desta realidade. Tomemos cuidado com a nossa vida, com a nossa própria vida, e como diz o Provérbios que nós lemos no início, que possamos também atar ao pescoço nosso testemunho público de benignidade e de fidelidade, mas também escrevê-las na tábua do coração. Essa palavra tábua do coração também pode ser traduzida como fundo do coração. Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos, que tenhamos realmente aprendido um pouco mais e possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus para que não cometamos os erros crassos que este rapaz cometeu. Ele começou muito bem, o Joás no caso, e terminou muito mal. Que a gente termine bem a nossa carreira aqui é o desejo do meu coração a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Amém.